Satisfação estar aqui nessa casa, pela primeira vez como palestrante. Fico muito feliz de ver o Espiritismo se espalhando por aí. E na nossa cidade já temos 4 casas. O Espiritismo precisa muito ser divulgado, como diz a mensagem aqui. E quanto mais casas, melhor. Às vezes bate-se numa casa, as portas não se abrem, bate-se em outra e acaba se encontrando em uma que dá a oportunidade para que as pessoas venham, para que as pessoas trabalhem. Uma casa que a gente se identifique mais, até com aqueles que a dirigem e que, por afinidade, a gente acaba se identificando. Essa casa aqui lembra muito a casa que eu trabalhava lá em Curitiba, que era uma casa mais de periferia, um centro bem antigo também, que também era da nossa família. Uma casa mais barulhenta, por assim dizer, mas no bom sentido. Aquele barulho da alegria de receber as pessoas, do abraço, da receptividade. Porque a gente encontra às vezes muito silêncio no Espiritismo e às vezes isso acaba dando uma certa insegurança para quem está chegando pela primeira vez, para quem não está acostumado com o estilo do trabalhador espírita. Então esse barulho me agrada, porque legal. A nossa casa em Curitiba era assim, barulhenta. Que bom. E uma casa bastante aconchegante, mais de 130 lugares, sempre lotado. E era muito bom estar lá. Por que é importante falar sobre sofrimento na doutrina espírita? Quem aqui não sofre? Quem aqui não passa por um processo de dificuldade e sofrimento durante a sua vida? Eu venho de berço espírita, então para mim muitas coisas do Espiritismo se tornaram comuns, se tornaram normais. Mas esta, por ser uma casa nova, com trabalhadores que iniciaram na doutrina espírita há pouco tempo, alguns mais antigos, e vocês que chegam, provavelmente muitos começaram agora, vindo de outras religiões. Mas a gente sabe que muitas pessoas buscam o Espiritismo em um momento de sofrimento, não é mesmo, Zé? No momento de dificuldade, vem pela dor, procurando consolo. E a doutrina espírita tem essa característica de ser consoladora, de confortar, de consolar. Como que ela faz isso? Através do esclarecimento. A partir do momento que nós temos conhecimento do porquê, da razão dos nossos sofrimentos, se torna mais fácil a aceitação, a resignação, tratarmos dessa questão que nos faz sofrer. E o Espiritismo nos esclarece e assim nos consola. Para ilustrar bem o que seria esse tema, esse esclarecimento que o Espiritismo nos traz e para falarmos sobre sofrimento, vamos fazer uma experiência científica. Uma psicóloga, durante uma palestra, fez a seguinte experiência, a seguinte pergunta. Levantou esse copo, como eu estou fazendo agora, acima da cabeça, e perguntou para o público, o que eu vou perguntar agora: quanto pesa esse copo? Hein, Zé? Você que é bom de cálculo aí. Umas 500 gramas, talvez. Talvez nem isso. Mas um copo de 250 ml, mais um copo de 300, 400 gramas. Por aí. Mas se eu ficar segurando esse copo aqui por 2 horas, quanto ele vai pesar? 5 quilos. Vai estar bem mais pesado, meu braço vai estar cansado e o copo vai parecer que está pesando 5 quilos ou mais. E se eu ficar segurando esse copo aqui por 2 meses, quanto é que ele vai pesar? E se eu segurar esse copo por 5 anos, 10, 20, por uma vida toda, quanto é que vai estar pesando lá, quando eu tiver 80 anos, esse copo? O que vai acontecer comigo? Se eu ficar segurando esse copo por muito tempo, provavelmente acontece o que aconteceu com esse louco aqui. Esse é um indiano que fica segurando o braço no alto para entrar para o livro dos recordes. Já faz mais de 40 anos que ele segura o braço assim, acima do corpo. Olha o que aconteceu. Atrofiou, perdeu a função. Não tem mais utilidade o braço dele. E assim são os nossos problemas. Quanto mais nós seguramos, quanto mais nós nos apegamos aos nossos problemas, mais eles pesam.
mais eles atrapalham a nossa existência, mais eles atrofiam a nossa vida. Vou dar um exemplo aqui, mas pode ser qualquer coisa, em termos de sofrimento. Eu uso esse exemplo. Meu marido me largou. Pode ser minha esposa, pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um dinheiro, algo que me trouxe sofrimento. Ah, meu marido me largou. Está pesando. Meu marido me largou, me trocou por outro. 2 meses. Está pesado. Puxa vida, meu marido me largou, me deixou aqui, me trocou por outra mais nova. 2 anos. Já estou perdendo as funções do meu braço. Já estou perdendo as funções da minha existência. A minha vida já está patinando, já estou indo para trás. Meu marido me largou, 5 anos. Já perdi 5 anos da minha vida, está atrofiando tudo. Ah, meu marido me largou. Vou viver a minha vida. Vida que segue, fila que anda. Vida continua, meu braço já não está mais perdendo a função, a minha vida vai continuar, são os meus problemas que ficaram para trás, não a minha existência. Alguns questionamentos, gente, para a gente ir refletindo durante o andamento dessa palestra. Quem aqui já passou por sofrimentos? Quem já passou por sofrimentos? Alguém? Quem realmente quer ser feliz? Eu quero ser feliz? Ou alguém aqui luta para ser infeliz? Muitas vezes procuramos a felicidade por caminhos errados. Mas é o que a gente busca. Eu quero realmente ser feliz? O que eu estou fazendo para a construção dessa felicidade que eu tanto quero, que eu tanto busco? As coisas do mundo, como dizem os evangélicos, as coisas mundanas, podem me fazer feliz? São capazes? E quando o sofrimento chega na minha vida, como eu estou reagindo a ele? Uma frase que é bastante batida, já virou até um clichê, que diz que o sofrimento é inevitável. Não tem como eu não perder um ente querido, não tem como eu não passar por uma doença. É inevitável, em algum momento da minha existência eu vou passar por sofrimento. Porém, sofrer é uma opção. Será que isso é verdade? Sofrimento é inevitável, mas sofrer é uma opção. Será que é verdade? O que vocês acham? Nós vamos assistir um vídeo aqui de algumas pessoas que enfrentam problemas bem sérios, que trazem sofrimento. Mas, em vez da lamentação, escolheram a superação. Tem umas legendas pequenas, então, para ajudar quem está no fundo, quem usa óculos, eu vou lendo aqui. Se atentem mais às imagens. Tá? O título do vídeo é A Vida que Você Escolheu. Ele perdeu o braço, ela perdeu os pais e os movimentos das pernas com 10 anos. Ele desenvolveu uma síndrome no primeiro ano de vida. Uma síndrome rara. Só existe um tipo de deficiência, a atitude negativa. Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. Indo mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e dá de presente. E assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide.
pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta, outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo, e tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida, tem gente que vive correndo atrás dela, e tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia que ele enfim parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida. Letícia Ferreira, paraplégica desde os 10, campeã mundial de natação aos 26, mãe desde os 30. Roberto Carlos Silva, deficiente físico desde os 4, vice-campeão mundial de triatlo. Pedro Cordeiro, campeão desde sempre. Acho que esse vídeo esclarece bem essa frase. Sofrimento é inevitável, porém sofrer é uma opção. Essas pessoas passaram e passam por um processo de sofrimento, mas escolheram não sofrer. Existe na nossa existência o sofrimento que eu busco, o sofrimento que eu procuro, que eu cavoco todos os dias da minha existência. Por exemplo, o vício em álcool e cigarro, que a gente sabe que gera câncer e cirrose e tantas outras coisas. É um sofrimento que eu estou buscando para a minha vida, ele não me foi imposto, não é um processo kármico, não é algo que a vida trouxe para mim, não, sou eu que estou procurando. Exemplo de um rapaz que aos 38 anos estava num processo de terminal de câncer, e a decepção dele, enquanto ele se confessava para um famoso padre, não era dele estar somente morrendo por culpa própria, porque ele desenvolveu o câncer por causa do vício no cigarro. Aos 38 anos ele estava numa fase terminal. E ele se confessando aí para esse padre, disse o seguinte, que o que mais doía não era só estar morrendo por suas próprias mãos, era saber que ele ainda tinha 2 filhas, crianças, e uma esposa ainda jovem que não tem que conviver com a tragédia de ter perdido o pai. Isso era o que mais pesava naquele momento para esse pai. Existe uma situação também de uma pessoa
da minha intimidade que morreu de câncer no pulmão por causa do vício em cigarro. Essa pessoa fumou durante 66 anos. Você veja como o organismo da gente é forte às vezes, né? Leva tempo. E nos últimos anos da vida dessa pessoa, foi aquele processo terrível. Andar com aquele cilindro de oxigênio a tiracolo, faltando ar o tempo todo, passando mal, a família sofrendo. Além do sofrimento dele, é um sofrimento para toda a família. E um dia a filha dele disse assim, a gente quando fica velha não presta para mais nada. Eu fui obrigado a intervir, tinha intimidade para isso. Falei, olha, me desculpa, isso não tem a ver com a idade. Teu pai fumou durante 66 anos da vida dele. Ele não precisava desse câncer. Esse câncer ele adquiriu, ele construiu. É o sofrimento que eu busquei para a minha vida. Hoje o problema da nossa sociedade, que é a alimentação não saudável, nós temos crianças aí com 13, 14 anos com diabetes, com colesterol alto. Por quê? Por causa da alimentação não saudável. Sofrimento que nós buscamos por causa de personalidades cristalizadas negativas. A pessoa tem aquela personalidade difícil, de difícil convivência, as pessoas se afastam, como um exemplo da Ermelinda. A Ermelinda era uma distinta senhora, já nos seus 70 e tantos anos, que já ninguém mais visitava. Era uma pessoa muito difícil, muito geniosa, muito ciumenta, morria de ciúme dos netos. O fato dos netos terem viajado com a outra avó já fez com que ela não dormisse durante uma semana, preocupada com que os netos não gostassem mais dela e gostassem mais da outra avó. Talvez isso fosse verdade, por ela ser assim chata. Mas uma personalidade negativa cristalizada causa sofrimento, porque todo mundo se afasta. As pessoas não querem conversa. Ah, mas eu sou assim mesmo. Sou assim ou escolhi ser assim? Porque nós não estamos neste mundo de Deus para evoluir, para mudar de jeito, para crescer. Uma personalidade cristalizada negativa que afasta as pessoas é opção minha, é sofrimento que eu estou buscando. E uma desculpa que eu escuto muito quando a gente fala em câncer por causa do cigarro e tal, as pessoas dizem, mas eu conheço um monte de gente que nunca fumou e teve câncer. Vamos lembrar que existem dezenas, talvez centenas de tipos de câncer. Nem todos são gerados pelo tabaco. Mas alguns cânceres são especificamente do cigarro. Por que um demora 66 anos e outro já morreu aos 38 anos? Por causa do vício em cigarro. Por que um desenvolve mais rápido? Será que é só a imunidade, só a saúde da pessoa? Ou tem alguma ligação com as nossas vidas anteriores? A doutrina espírita nos fala do perispírito. Então nós temos o nosso espírito, o perispírito, que é um corpo espiritual, e o corpo físico. Esse perispírito fica entre os dois. É ele que protege, digamos assim, o espírito. Nós já sabemos da existência de 7 corpos. O Espiritismo fala de 3. Não fala dos outros 4. Por quê? Haroldo Dutra dá uma explicação bem interessante numa palestra dele. Alguém chegou para ele e questiona: Haroldo, o que você tem para me dizer do 7º corpo espiritual? Ele disse assim: amigo, nós estamos numa jornada de 10.000 quilômetros. Nós estamos no quilômetro 1000. Você quer que eu te diga o que tem no quilômetro 9.500? Então, por enquanto, não interessam esses outros corpos. O que interessa para o que nós temos capacidade intelectual neste momento para entender, e é útil, porque a doutrina espírita, a revelação espírita traz o que é útil, tem muito ainda para ser revelado, é esses 3 corpos. O perispírito nós recebemos a partir da nossa primeira encarnação e é um corpo permanente. Então mesmo que eu desencarne, vai desaparecer o corpo físico, do pó viemos ao pó voltaremos, mas o perispírito se mantém o mesmo. Tudo que eu faço durante a minha existência física, em termos de sentimento, em termos de vícios, eu vou criando marcas, como essas que aparecem aqui, que são marcas escuras no meu perispírito. Se eu agredir o meu pulmão durante uma vida toda, mesmo que eu desencarne, desaparece o corpo físico, mas o corpo perispiritual continua o meu pulmão
doente. Eu vou ter que trazer numa próxima existência. Por isso essa diferença que alguns desenvolvem mais rápido, outros demoram mais, outros já quando crianças. Porque eu trago nesse átomo permanente, como dizem os teosóficos, das minhas existências anteriores. Nos diz o filósofo William James, que é contemporâneo nosso, que a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Simplesmente com a minha atitude mental eu consigo mudar situações, inclusive de enfermidade. Quem dera de personalidades negativas, quem dera de vícios e de tantas outras coisas. Posso mudar, inclusive, doenças. Nós falamos isso com certo conhecimento de causa, porque nós temos um exemplo na nossa família, do senhor Lauro Kucheski, que o Gerson conhece, que é irmão do... que é o nome do Oswaldo? Irmão do seu Oswaldo Kucheski, famoso radialista nosso, que fazia lá o sábado rural. Irmão do seu Oswaldo, tio Lauro Kucheski. Acho que o tio Lauro é mais velho, né? É mais velho. Tio Lauro, há 23 anos atrás, chegou no hospital com diabetes em 400. Nós sabemos que o limite é 200. O limite tolerável. Totalmente, tinha feito uma cirurgia no coração, daquela que abre o peito, mexe no coração, e tinha que amputar uma perna, segundo os médicos. E teria, mesmo amputando a perna, 6 meses de vida no máximo. Saiu, estava desenganado, tio Lá. E aí ele, refletindo, resolveu não amputar a perna, que é uma opção do paciente. Não amputou. Não correu esse risco. Ele optou por não amputar a perna, mesmo o médico dizendo que ele deveria amputar. E ao sair do hospital, perguntou para o médico, mas o que eu posso fazer? Ele disse, olha, cuidar da alimentação e esperar, rezar. Mas o tio Lauro não se conformou com aquele diagnóstico. Ele disse, não, eu vou fazer diferente. Comprou lá uns livros de medicina natural, da China, adquiriu uma nova dieta, começou a se alimentar diferente, fazer yoga e uma outras coisas, e mudou a sua atitude mental. Escolheu viver. Isso já faz 23 anos. Alguém queria morrer em 6 meses. Não tem mais diabetes. Não precisou amputar nada. Remédio do coração, que depois que você faz uma cirurgia, você é obrigado a tomar para o resto da sua vida. Eu não estou recomendando que alguém faça isso, pelo amor de Deus. Estou contando a história dele. Ele parou de tomar por conta própria. Até a pele ficou mais lisinha, parece que rejuvenesceu. Então é uma pessoa que a gente conhece, que é um exemplo dessa mudança de atitude mental que transforma a vida da gente. Chico Xavier dizia para a gente não reclamar nem se fazer de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Muitas vezes, diante do sofrimento, nós pensamos em desistir. Quem já não pensou em desistir? Do marido difícil, não é mesmo? Do marido que está no estrago, né? Cidade pequena já sabe como é que é. Do filho problema. Do emprego difícil, meu Deus, não aguento mais. De lutar pela saúde, muita gente, diante de um diagnóstico como recebeu o tio Lauro, desiste. E morre até antes dos 6 meses. De lutar pela vida, muitas vezes. Mas quando eu desisto, o que resta? Desisti. E aí? Vamos ver um vídeo aqui de alguém que tinha tudo para desistir e não desistiu. Maratona Olímpica Feminina em 1984, alguém deve lembrar, hein? A primeira da história. Até então, médicos e organizadores defendiam a tese de que mulheres não teriam condições de concluir uma maratona. São 42 quilômetros. 27 graus, 50 atletas largaram. 44 concluíram o percurso. Uma americana venceu a prova. A norueguesa chegou em segundo lugar.
Portuguesa em terceiro. Leona Mendonça, brasileira, chegou em 44º, mas concluiu a prova. 42 quilômetros de corrida. Gabriela Anderson chegou em 37ª colocação, mas entrou para a história pela forma como concluiu a prova, cambaleando, quase desmaiando. Vejam como foi. Eu vou ficar aqui estimulando ela para desistir, tá, gente? Obsessor. Vamos, desista, você não vai conseguir. Desista, tá todo mundo olhando, você vai passar vergonha. Você vai morrer aqui, mulher, desista. Vamos, desista. Desista. Que absurdo isso! Desista! Vamos, desista! Após a prova, Gabriela falou para a imprensa que quis concluir o percurso porque aquela seria a sua última oportunidade olímpica, por causa dos seus 39 anos. Gabriela Anderson. O que acontece quando a gente desiste? Não chegamos ao objetivo. Se Gabriela tivesse desistido, nós não estaríamos falando dela aqui. Ela não seria tão conhecida, porque esse vídeo volta e meia está passando em alguma palestra motivacional. Vai passar, sei lá, 1000 anos, esse vídeo vai estar aí, sei lá o que vai ter no futuro, mas no YouTube do futuro, para que as pessoas possam ver a história da Gabriela. Já pensou se Jesus tivesse chegado às portas de Jerusalém, sabendo tudo o que ia acontecer com ele? Porque sabia. Estavam lá perseguindo todo mundo. Ele era a bola da vez. E dissesse, ia entrar nessa cidade para ser perseguido, para ser preso, caluniado, crucificado por um povo que vai me escolher no lugar de um ladrão? Não era mais fácil virar a volta e voltar para a carpintaria, fazer uns móveis? Quando chega o sofrimento, quando ele bate a nossa porta, eu posso me revoltar, me fazer de vítima e me sentir injustiçado porque tudo acontece comigo, porque essa pessoa, porque fulano, porque Beltrano, tudo acontece comigo. Que é um comportamento bastante comum, porém de espírito ainda imaturo, de espírito em expiação, né? Não em prova. Ou posso entender o processo reeducativo do sofrimento. Afinal de contas, por que estou passando por essa situação? O Espiritismo nos fala da lei de causa e efeito, que todo efeito tem uma causa anterior, e se estou passando por essa situação, em algum momento eu causei, gerei isso para a minha vida. Eu atraí essa situação, atraí essa pessoa que me causou sofrimento, atraí esse negócio que me deu prejuízo. Processo reeducativo, lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, gente, não é invenção de espíritas. É uma lei de Deus, que já é conhecida há séculos. Os judeus conheciam essa lei. Existe um livro sagrado do povo judeu chamado Zohar, que é de 3000 anos esses ensinamentos. Lá do tempo do rei Davi, que fala da lei de causa e efeito, que fala em reencarnação. Isso é uma doutrina do meio judaico, que é chamado Cabala. É uma parte mais esotérica do judaísmo. As famosas marcas do nosso perispírito, que nós trazemos das nossas vidas passadas, e todos nós provavelmente a temos, que serão tiradas através do amor ou da dor. Como nós temos ainda dificuldade de amar, de nos dedicar ao próximo, de perdoar,
geralmente será pela dor. Ser espírita, ter esse conhecimento é entender essas leis. Nós entendemos. O Espiritismo nos explica, nos desenha sobre as leis. Mas o entendimento é bem diferente da compreensão. Porque eu entendo. Nós podemos estar aqui estudando, não é, Zé? Desenhando isso. Mas a compreensão, gente, é só quem está passando para compreender. Porque para a gente, como espírita, muitas vezes é fácil falar. Mas ter a compreensão do problema, só quem está passando sabe. Uma mãe que perdeu um filho, criança, 2, 3 anos, está passando por uma dor que eu não compreendo, porque eu não passei por essa dor. Eu entendo que a lei de causa e efeito está agindo, mas a compreensão eu não tenho. Essa é a importância da empatia, de nos colocarmos no lugar das pessoas. Quais são as causas das nossas aflições? Por que nos afligimos tanto? Por que sofremos? Podem ser causas anteriores, que estão lá no nosso planejamento reencarnatório. Quem assistiu o filme Nosso Lar aí já sabe que nós tem o Ministério da Regeneração, da Reencarnação, que você vai lá e programa, junto com pessoas especializadas, a sua reencarnação. Emprego, cidade que vai reencarnar, pessoas, família, casamento. Que a gente acaba desviando às vezes o casamento, mas a gente programa com alguém lá. Planejamento reencarnatório e os sofrimentos que eu tenho muitas vezes, principalmente doença, que não se sabe de onde surgiu, às vezes estão no nosso planejamento reencarnatório. Consequências de outras encarnações, estamos aqui expiando. Expiações e provas e até missões. E existem as causas atuais dos sofrimentos. Consequências desta mesma vida, que segundo Kardec, segundo os espíritos superiores, são muito mais numerosas. Esse senso comum que até se criou no movimento espírita, isso é karma. Essa pessoa está passando por isso porque é um karma que ela trouxe. Causas atuais, a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, são causadas nesta mesma vida. Nós temos uma facilidade de nos agarrarmos a problemas e de nos apegarmos a ele. Muitas doenças que nós temos são dessa mesma encarnação, por causa de vícios, por causa de sentimentos negativos que nós vamos cultivando durante a nossa existência. O Espiritismo nos explica que sentimento negativo gera doença, baixa imunidade, que rancor e mágoa dá câncer. São causas desta encarnação, não são da outra. Os conflitos, as confusões, as brigas, bater de frente, que me causa aflição, eu escolhi nesta existência. Não são karmas. Às vezes tem aquela pessoa que atormenta a gente. Você pensa, esse karma, mas muitas vezes eu não resolvi a situação com ela agora. Eu criei esse atrito agora, não foi na vida anterior. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. No estado errante, lá na espiritualidade, na colônia espiritual, e antes de retornar a uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Será que lá, antes de reencarnar, eu sei pelos sofrimentos, problemas, doenças, pessoas difíceis que vão passar no meu caminho? Será que eu sei? Ou vai acontecendo aqui? Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre arbítrio. Então não é culpa de ninguém. As provas são escolhidas por mim. Não é culpa do outro, não é culpa da sociedade. Já que sou eu que escolho. Kardec pergunta, e não parece natural escolher então provas mais leves, como a gente faz aqui? Escolher o serviço mais fácil? Para vós, os espíritos respondem, sim, para vós que são encarnados. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, cessa a ilusão. E ele pensa de outra maneira. Aí o mundinho ele faz de conta que nós criamos para a nossa felicidade não faz mais sentido. E aí nós não queremos provas menos belas. Queremos dificuldade. Muitas vezes a nossa vida está tão boa, está tudo dando tão certo, que nós estamos num campo florido.
não vemos nada feio, somente beleza. Estou num campo florido, está tudo muito bem, financeiramente equilibrado, os filhos saudáveis, num relacionamento tranquilo, está uma beleza. Mas, diante do sofrimento, mesmo estando num campo florido, de repente nós nos vemos no meio de um deserto. Uma mãe que está com um filho com uma doença grave, a vida para ela vira um deserto. Ela não consegue mais enxergar beleza. Mas, quando nós estamos nesse deserto, uma flor não precisa mais de um campo, uma florzinha que só é de rara beleza. Como assim? Às vezes a gente está sofrendo por não poder comprar aquele brinquedo caro, ou dar aquela viagem para Disney que meu filho tanto quer. Por quê? Porque eu estou num campo florido. E quando eu estou num campo florido, a minha vida perde a simplicidade. E eu preciso de coisas maiores para me entreter, ou para entreter aqueles que precisam disso, ou que acham que precisam. Porque a minha vida perdeu a simplicidade. Eu estou num campo florido. Mas para uma mãe que está com um filho esperando um transplante de córneas por causa da leucemia, não é córneas, né? Um transplante para leucemia. Um pequeno sorriso dessa criança já é uma flor no meio do deserto. A mãe já respira mais aliviada, já esquece um pouco os problemas. Eu participei de uma instituição lá em Curitiba chamada Casa do Contador de Histórias. E a gente contava história em 10 instituições. Inclusive em hospital onde tem crianças com câncer. Então, quando as pessoas chegam lá a contar essas histórias, que parece ser meio simples, às vezes até, puxa, contar história, será que tem alguma coisa a ver? Às vezes a mãe agradece tanto, porque ela está lá já faz semanas, e tem dias que não recebe uma visita. E por um momento que eles consigam quebrar aquele clima negativo, aquela energia negativa que se acumula ali, vendo a criança doente, sofrendo, por um momento que se quebra, a criança sorri, é um alívio para aquela mãe, para aquela família. Uma coisa simples, como um sorriso. Uma equipe de São Paulo que também contava histórias lá, fazia aquele mesmo trabalho. E no hospital onde tem aquelas pessoas que estão vegetando, que não tem reação nenhuma. E uma mãe estava lá com seu filho já há muito tempo e o filho não tinha reação nenhuma. As pessoas contavam a história, ele nem se mexia, ele era todo atrofiado, ficava de cabeça para baixo. E um dia a mãe disse assim, olha, já aborrecida com aquela situação, disse, olha, eu acho que vocês estão perdendo tempo, porque ele nem está ouvindo, não tem reação nenhuma. E naquele momento, aquela criança, um jovem já que estava lá, anos naquela situação, se mexeu e virou a cabeça para mostrar que ele estava prestando atenção, sim. E foi uma emoção muito grande para os trabalhadores e para aquela própria mãe, que ela mesma não acreditava que aquilo estivesse funcionando. Uma coisa simples, mas que traz uma felicidade muito grande. Às vezes nós ficamos agoniados por escolher a cor do quarto, o modelo do berço, o estilo do bebê, conforto. Agora tem 7 modelos de cadeirinha, tem tantos preços, e agora qual que é melhor, qual que é pior. Muitas vezes tem gente que só precisa de um colchãozinho para o filho não dormir no chão. O que é sofrimento mesmo? O que traz agonia mesmo? Será que nós não estamos nos apegando a bobagens? Essa parte é uma parte que eu falo que é um pouco polêmica porque causa um certo desconforto, mas é preciso falar sobre isso porque isso acontece. Muitas vezes pode estar acontecendo com alguém aqui, ou vocês conhecem alguém que passe por algo parecido, ou possamos vir passar por isso. Será que é justo pedir a Deus que meu filho nasça com saúde? Será que é justo esse pedido? A gente sabe que ele é comum. Que nós, nascendo com saúde, será que é um pedido justo? Olhando de uma perspectiva espiritual?
E se não vier com saúde? Se meu filho tiver um problema, uma doença grave, uma deficiência, e aí? Vamos assistir um vídeo aqui de alguém que o filho não veio com saúde. E como esse pai reage a isso? Felipe Faleiro tem 13 anos de muita luta e superação. Ele nasceu prematuro, pesava 940 gramas e passou 40 dias no hospital. Aos 3 meses de vida, os pais descobriram que ele tinha sofrido uma lesão cerebral diagnosticada como leucomalácia periventricular. A doença é causada pela falta de oxigenação no cérebro durante o parto. Apesar das dificuldades, o garoto sempre foi motivo de orgulho para os pais. Ele sempre estudou escola normal, ele nunca foi para uma escola especial. E a gente foi correndo atrás. Aí você, precisa ir para fono, a gente levava. Precisa ir para fisioterapia, a gente levava. Uma pessoa, como outra qualquer, ela tem direito a estudo, a educação. Para ajudar o filho a ter uma vida como a de outras crianças que brincam, dão risadas e se superam a cada dia, a família nunca mediu esforços. Um exemplo disso aconteceu em janeiro, quando Felipe foi levado para fazer tratamento com uma roupa especial desenvolvida pela NASA. O equipamento foi trazido para Belo Horizonte, onde ele testou os aparelhos. Veja a carinha de satisfação dele. Felipe conseguiu pela primeira vez dar 170 passos na esteira. E um dia, depois de um sonho, o pai teve uma ideia. Eu acabei lembrando depois do sonho das pessoas os instrutores de esqui, que geralmente acabam usando os tipos de esquis duplos, né? De onde eu acabei tirando a modelização da bota. Felipe usa a bota especial há 1 ano e meio. Esta, feita com o mesmo material usado em roupas de mergulho, é o segundo modelo desenvolvido. Ela permite que pai e filho entrem juntos na quadra para uma missão: jogar futebol. Como o futebol é um esporte que se joga em equipe, o Felipe e o pai dele juntos se transformam em um só jogador. Uma jogada de mestre. Ou melhor, uma jogada de um pai apaixonado pelo filho. Para André, professor de educação física, a interação do Felipe com os colegas de escola é um exemplo de inclusão que deveria ser copiado em todo o mundo. Então existe aquela exclusão durante jogadas, de não tocar a bola, de entrar mais fraco, consideram ele como um igual. Isso para ele tem sido muito importante. Ao final do jogo, mais uma surpresa. A molecada me surpreendeu. Eu esperava por isso. Isso é gratificante. Né? Esse garoto aqui é meu pai. Eu aprendo a cada dia. É um prazer imenso ser filho dele. Que história bonita. Como tem gente que consegue, que sabe viver e que consegue se superar mesmo diante de dificuldades bem graves. Nós sofremos muitas vezes com a perda de entes queridos. Quem não sofre? E tem uma mãe de Betânia. Betânia são casas criadas por um padre chamado Padre Léo. É uma instituição que recolhe pessoas que foram, vamos dizer assim, jogadas no lixo pela sociedade. Homossexuais, aidéticos, aqueles que todos rejeitam. Betânia recolhe essas pessoas. E uma dessas mães que vai lá trabalhar, perdeu a filha ainda adolescente num assalto. A filha dela foi assassinada. Essa mãe ainda tinha muito amor para dar. Porque vocês acham que amor tem prazo de validade? Eu amo muito meu filho, perdi. O que eu faço com esse amor? Essa mãe de Betânia, como é chamada, vai trabalhar nessa instituição. Esse amor que ela tinha pela sua filha, que ela não tinha mais a filha para dar, esse amor, ela dá para esses que foram abandonados, muitas vezes até pela própria mãe, ou pela sociedade, ou não tinha ninguém por eles. Dedica o amor pela
família, que agora ela perdeu parte dela, a essas pessoas que não tem ninguém por eles. Quantas crianças estão em orfanatos? Muitas vezes não estão em orfanatos, nós não temos aqui, mas nós temos crianças abandonadas dentro de casa muitas vezes. Porque não tem pai, porque a mãe é solteira, porque trabalham fora e as crianças ficam sozinhas, e muitas vezes pessoas que são criadas em extrema violência não conseguem dar carinho, atenção para essas crianças, estão só precisando às vezes de um afago, de um carinho atrás da orelha, de pegar no colo, coisas que mexem muitas vezes com essas crianças e transformam elas. Quantas instituições existem aí? Talvez não aqui, cidades maiores, mas a gente sabe que tem idosos aí que não recebem visita. Eu trabalhava nessa casa de contação de histórias, eu trabalhava num asilo. E a gente fica sabendo de histórias que mexem. Tem pessoas que estão lá a vida toda. Foram criadas no orfanato, depois foram para outra instituição e agora estão no asilo. Nunca tiveram família. Porque tem alguma deficiência, tem algum problema, a família abandona e são criadas em instituições. Ou idosos que têm família, mas que as famílias abandonam. E tem algumas velhinhas assim, que lá era só de idosos, que se agarravam na gente assim, mas para largarem, eles estavam lá, só simplesmente dando atenção. Quando procuramos aliviar os fardos dos outros, o nosso se torna mais leve. Estamos tão apegados aos nossos problemas, às nossas dificuldades, e sofremos com isso, sendo que a receita já foi dada há muito tempo. Alivia um pouquinho dos outros, que às vezes é bem mais pesado que o teu ainda fica mais leve. Receita de Jesus, como dizem, mano. Aqui veio Jesus, afinal? Será que Jesus veio fazer alguma coisa por aí? Jesus é conhecido como Salvador pelas religiões tradicionais. Veio salvar a humanidade. Nós também acreditamos nessa salvação, não como a religião católica, não como os evangélicos, mas nessa salvação do amor e do perdão, que salva nós aqui mesmo, encarnados ainda. Não precisamos ir para o céu para sermos salvos. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu acho muito bonita essa frase dos católicos. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. Jesus mandou que nós amássemos o nosso inimigo. Já estamos indo para o encerramento. Amar o inimigo é fácil, será? Se você faça uma autoavaliação agora, de 0 a 10, qual a sua nota para a sua caridade? Como você acha que você está em relação com a caridade? Não precisa falar, por favor. Só pense. Dê uma nota para você mesmo, de 0 a 10. A gente sabe que caridade e amor do Evangelho têm o mesmo significado. Vamos contar aqui a história de uma senhora negra, que quando o apartheid entrou em colapso na África do Sul, todo mundo já deu a nota, né? A Comissão de Reconciliação e Verdade foi encarregada de reconciliar negros e brancos. O apartheid foi um regime de muita violência na África do Sul, terminou em 94. Ela deveria trazer justiça e determinar punições. O filho de uma senhora idosa negra havia sido atingido por um grupo de brancos, que então puseram fogo no seu corpo e celebraram em volta dele. Anos depois, os mesmos homens puseram fogo no pai deste rapaz, o marido da senhora. A comissão colocou a senhora na frente do líder do grupo, um senhor chamado Van der Broek, enquanto preparava para sentenciá-lo. Os homens haviam confessado culpa, e a comissão perguntaram à mulher o que ela achava justo como punição. Que hora, né? Que hora para a gente ir à forra? Eu quero 3 coisas, ela disse. 3. Para não deixar barato. Eu quero que o Sr. Van der Broek me leve até o local onde queimaram o corpo do meu marido e do meu filho. Eu quero juntar as cinzas e dar-lhes um enterro decente. 2. O Sr. Van der Broek tirou toda a minha família de mim e ainda tenho muito para dar.
Quero que ele venha 2 vezes por mês ao gueto e passe um tempo comigo para que eu possa ser mãe para ele. E em terceiro lugar, eu quero que o Sr. Vanderbroek saiba que eu o perdoo. Será que essa senhora negra já entendeu o conceito de amar o inimigo que Jesus trouxe? E se eu reavaliar agora a minha nota de caridade, permanece a minha nota inicial? Comparando com esse entendimento de amar o inimigo, esse conceito que Jesus trouxe para nós? Essa é a salvação que Jesus nos trouxe. Kardec nos disse que a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. E Emmanuel diz que encontramos o que merecemos, pois merecemos o que buscamos. E Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Diante do sofrimento, aonde que nós buscamos refúgio? Jesus disse que nós fôssemos até Ele, mas nós estamos indo para onde? A sociedade brasileira está indo para o Rivotril, que é o calmante mais vendido no mundo, e o país que mais consome é o Brasil. Um país cristão, onde estão os espíritas, o maior país católico do mundo, onde os evangélicos crescem a passos largos. O nosso calmante, o nosso quem nos ajuda na hora da aflição é o Rivotril e não Jesus. E para encerrar, um videozinho de Jesus. Jesus viveu, sofreu e venceu como homem. Ele tinha um alvo, um objetivo, uma missão. Nada o deteve, nem mesmo a morte. Ele sabia pelo que passaria, mas não desanimou. Ele tinha total consciência do preço que pagaria. Preço alto, a própria vida. Ele ouviu críticas, recebeu propostas contrárias, foi cuspido, açoitado, injustiçado, abandonado e crucificado. Mas não mudou o foco. Precisava percorrer aquele caminho. Precisava enfrentar os obstáculos. E percorreu. E enfrentou. E venceu. Venceu como homem. E atingiu seu objetivo. Objetivo que não era somente dele. Era meu. Era seu. Porque era o de garantir a nossa vitória. Qual o seu alvo? Jesus mostrou que você precisa dele. Qual o seu foco? Que projeto sonhou? Que objetivo você tem pelo qual vale a pena enfrentar tudo para alcançá-lo? Diferente de Jesus, você não está só. Você pode contar com alguém que já venceu por você. Por isso, você é mais que vencedor. Você pode tudo naquele que te fortalece. Seu alvo, seu sonho, seu objetivo, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Se você crê que é possível o que diz, assim será. Não duvide, acredite. Jesus, este é o grande segredo da vitória. Jesus já venceu por nós. E qual a nossa meta? Larguemos o problema. E muita paz a todos.